para dar início, enfim, para introduzir este webinar, eu convidaria o estudante Manuel Silva, em representação da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, por umas palavras introdutórias. Tenha a bondade. Olá, boa tarde a todos, muito bem-vindos. Em nome do Presidente da FML, o António, que infelizmente não pode estar presente, queria dar as boas-vindas a todos. A FML já tem vindo a colaborar na utilização e materialização de alguns destes webinars, os quais consideramos que são sempre muito proveitosos e muito relevantes. Além disso, o tema que vamos discutir aqui hoje relativo à temática do desenvolvimento de fármacos não podia ser ainda mais pertinente nesta altura que nos encontramos de momento. Mais uma vez, deixar então o nosso agradecimento, não só por parte de nossa, enquanto estudantes, que temos esta oportunidade de estar aqui a assistir, mas também por parte da FML, a qual está e continuará a estar disponível para colaborar convosco nestes eventos. Muito obrigado. Obrigado, Manuel. Muito obrigado. Enfim, para umas palavras introdutórias agora, o professor Francisco Antunes. O professor Francisco Antunes é coordenador do Grupo de Investigação Ambiente e Doenças Infecciosas do Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina de Lisboa. Sr. professor, tenha a bondade. Então, muito boa tarde. Antes de mais, cumprimentar o representante da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, que eu tenho muito prazer em conhecer, Manuel Silva. Cumprimentar o Dr. Ricardo Santos, o grande dinamizador destas reuniões, e cumprimentar o Dr. António Antunes. Este é um tema que eu considero extraordinariamente relevante, que é pouco abordado no ensino pré-graduado nas faculdades de medicina, e mesmo em relação aos médicos também é um tema pouco conhecido. Em Portugal não existe muito não existem planos de investigação de novas moléculas. Não é tradição em Portugal o desenvolvimento de novas moléculas. Aquilo em que Portugal costuma participar são ensaios clínicos de fase 2 ou de fase 3. Eu diria que a descoberta dos medicamentos e o processo do seu desenvolvimento é extraordinariamente complexo. E, regra geral, a questão que se põe é de quanto tempo leva para que um novo medicamento seja licenciado. Leva em regra 12 a 15 anos. E o que é que isto representa? Representa 1/3 da duração de uma carreira profissional. Outra questão que se põe é que porquê que os medicamentos têm determinados preços que ultrapassam às vezes aquilo que parece pouco razoável. Portanto, nós temos que também ter uma ideia de qual é o investimento necessário para que o novo medicamento chegue ao mercado. Em média, este investimento é de cerca de $1 bilhão. $1 bilhão a que corresponde? Corresponde, por exemplo, nos Estados Unidos da América, o pagamento a cerca de 650 trabalhadores, uma média anual de $100 mil e durante 15 anos. Portanto, esta é a dimensão daquilo que é o desenvolvimento temporal de um medicamento e dos seus custos. E porquê que isto acontece? É que é um processo muito lento que envolve 5 fases principais. A descoberta, sobretudo as grandes empresas de inovação têm uma biblioteca gigantesca de moléculas, a investigação pré-clínica, é o desenvolvimento clínico, e o desenvolvimento clínico também representa várias fases e
aquilo que as pessoas, regra geral, não sabem é que esta fase do desenvolvimento clínico, ela é a mais difícil e é aquela que tem mais custos. Depois, a aprovação pelos reguladores do medicamento, nos Estados Unidos é a Food and Drug Administration e na Europa é a Agência Europeia do Medicamento. Mas aqui não acaba o processo. O medicamento, depois de ser aprovado, tem que continuar a avaliação, certamente. É um dos temas do Dr. António Antunes, terá que continuar a sua avaliação naquilo que se chama pós-marketing, portanto, que pode durar alguns anos. Por esta razão, nós podemos imaginar que um medicamento tem, desde a sua descoberta até ao seu desenvolvimento e até a sua introdução no mercado, tem um longo percurso que acarreta custos muito elevados. E para falar sobre este assunto, o Dr. António Antunes, a quem eu agradeço a disponibilidade de nos dar o privilégio de ouvir falar sobre a descoberta dos medicamentos. Agradeço também à Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, na pessoa do Manuel Silva, por nos ter dado palco, para estas iniciativas do exame. E, finalmente, ao Dr. Ricardo Santos, grande entusiasta destas reuniões e, como sempre, quando foi proposto este projeto, abraçou-o de imediato. Muito obrigado, Dr. Ricardo Santos. Obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado pelas amáveis palavras. Eu, então, introduziria o nosso orador, o Dr. António Antunes. O Dr. António Antunes é atualmente Scientific Manager HIV na ViV Healthcare. Eu não sei se estou a pronunciar bem aqui o nome complicadíssimo da empresa, ViV Healthcare. Scientific Advisor, foi Scientific Advisor da Virology BMS. Foi também Clinical Development Consultant na Lilly, nomeadamente no desenho de planos de desenvolvimento de moléculas, escrita de protocolos de ensaio clínico, e também Ex-Clinical Research Associate. É um colega, é licenciado em Biologia, portanto, eu, como biólogo, saúdo vivamente o Dr. António Antunes. Muito obrigado, uma vez mais, por ter aceitado este desafio, e a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, agradecendo ao professor o desafio e a oportunidade, agradecendo ao Dr. Ricardo também todo o dinamismo e apoio. Vamos só agora aqui tentar, nesta nossa parte técnica, que isto corra a contento. Eu, como a partir de agora deixei de ver as imagens de vídeo, assumo que já todos estejam a ver o meu principal. Perfeito. Antes de mais, quero-vos dizer ao que venho, proponho-me roubar 45 minutos do vosso tempo e espero que pô-lo a bom uso para falarmos um pouco de toda esta perspectiva que o professor Francisco Antunes já abordou, toda esta parte do desenvolvimento da molécula até ao medicamento, que, como o professor disse, é algo que é desconhecido em Portugal, tanto em termos formativos como em termos de opinião pública, e nunca foi tão importante haver algum conhecimento sobre isto como nos tempos que correm, em que toda a gente, em todos os quadrantes e com todas as formações, escreve e opina sobre o desenvolvimento de fármacos no contexto da pandemia Covid. O que proponho apresentar dentro de todo este processo do desenvolvimento de fármacos, as diversas etapas, como o professor já falou, quais são os fatores de sucesso, quais os custos de pesquisa e desenvolvimento que são acarretados para que um novo fármaco com sucesso consiga chegar e esteja disponível para utilização pública, o que acontece quando falha, o que acontece quando temos sucesso e quais serão realmente os resultados que interessam no fim de tudo isto da inovação médica. E então, toda esta parte do desenvolvimento de fármacos e toda esta parte da investigação de novas moléculas começa, como em tudo, e como o Dr. Ricardo disse, vindo eu também da área de investigação básica ou de investigação de base, melhor dito, a primeira parte é tentar perceber
a doença e a patologia. Depois temos uma segunda parte, tentar perceber dentro das imensas bases de dados que, infelizmente, que agora há computadores e supercomputadores, onde existem moléculas e se consegue prever através de algoritmos qual o efeito que elas possam ter nos alvos terapêuticos que são identificados nesta tal pesquisa ou investigação de base, e entramos depois na fase que se chama a fase pré-clínica. Esta fase pré-clínica, basicamente o que se testa é a toxicologia do fármaco, ou que melhor, do composto, ainda não será exatamente um fármaco, e aqui vamos já acrescentar, e guardem este número porque depois vai ser importante mais para a frente, aqui vamos acrescentar já 3 a 6 anos de duração deste tempo. Depois disto concluído, vamos entrar na fase de investigação clínica. Na fase de investigação clínica, com algumas exceções, o que se pretende é testar, primeiro, sempre, segurança e depois a eficácia em humanos. Temos então a fase 1, que normalmente são voluntários saudáveis, excepcionando o cancro e a infecção por VIH e depois mais outras zonas mais periféricas, e o que se pretende ver são os efeitos, não nos vamos chamar adversos, vamos chamar efeitos secundários. Algumas vezes são adversos, outras vezes são só efeitos secundários que mais à frente veremos que podem ser interessantes. Depois de estar muito bem estabelecido a dose em segurança, iniciamos então as fases 2, em que se testa a eficácia, mantendo-se sempre debaixo do nosso radar a segurança, e em amostras um pouco mais alargadas, mas não muito grandes, de doentes que têm um perfil muito idêntico, vamos avaliar a eficácia. Depois de tudo isto correr e com todos estes dados que se vão acumulando, vamos iniciar os ensaios de fase 3. O que se pretende é que a realidade dos ensaios de fase 3 possa mimetizar aquilo que depois é a realidade clínica do dia-a-dia. O que se chama agora a evidência clínica de vida real. E aqui vamos juntar mais 6 a 7 anos. E depois de termos tudo isto, vamos compilar um dossiê imenso com todos estes dados e vamos entregar para a revisão e aprovação das entidades regulamentares. As mais comuns é a FDA, como o professor Francisco Pinto nos disse há pouco, e a EMA. Este processo pode demorar 1 a 2 anos. Em situações como a de Portugal, ainda vamos ter que ter uma outra fase. O reembolso é decidido pela nossa autoridade regulamentar, o Infarmed. Temos aqui um processo em que pode demorar mais 1 a 2 anos. Depois temos o nosso fármaco disponível, mas a investigação sobre o fármaco não termina aqui, porque durante toda a vida, vamos chamar comercial do fármaco, em que ele está disponível para utilização clínica, existem programas que avaliam e vigiam a segurança e também programas que avaliam a efetividade do fármaco. 2 conceitos aqui. A eficácia, em que pretende ver como o fármaco funciona nos doentes a quem é dado, portanto, os doentes controlados em contexto de ensaio clínico, e a efetividade. Vamos perceber como é que o fármaco funciona em doentes a quem é disponibilizado. Ou seja, um doente, ao contrário de um doente de ensaio clínico, um doente de vida real tem muito mais fatores e variáveis que podem não ser controladas, que vão introduzir aqui viés no resultado clínico esperado. Então, depois de tudo isto, temos esta estrada muito direitinha, sem lombas, nem subidas, e isto é a investigação clínica. Ou seja, temos toda aquela parte ali de cima que corresponde, vamos chamar, que ainda temos um composto. Depois, quando chegamos àquela curva que está aqui à nossa direita, o nosso composto vai se transformar num fármaco, e quando chegamos aqui à parte de baixo e temos a nossa aprovação, o nosso fármaco transforma-se num medicamento. Isto parece simples, parece muito direitinho e, de facto, isto é encantador. O mundo da investigação clínica não traz problemas a ninguém, não, é tudo muito direto, as coisas correm sempre como planeado e desde o primeiro dia sabemos o que vai acontecer no último dia. Era bom que assim fosse, não é? Porque o que acontece, isto é um percurso cheio de desvios, cheio de marcha atrás, becos, estradas sem saída, por vezes atalhos, por vezes a estrada mais longa, e todo é este o processo. E é sobre isto que vos pretendo falar, fazendo só aquela primeira introdução das fases. E então, quais são os fatores de sucesso em todo este contexto da investigação clínica? São muito mais do que estes. Eu pus aqui estes 5 que eu acho que são aqueles
mais decisivos em tudo isto. O tempo, e acabámos de ver, e mais à frente também falaremos isto, que o tempo aqui é absolutamente essencial em várias razões, e sendo uma delas o tempo desde a patente até que a patente cai, e a seguir veremos, serem desenvolvidos de modo atempado. Há exemplos muitos, e um daqueles que me ocorre são os primeiros DAAs na hepatite C, que quando chegaram já existiam os DAAs de segunda geração e, portanto, já não chegaram de modo atempado. Termos desde o início a indicação correta para a população correta, não podermos fazer atalhos, salvo em algumas exceções muito bem documentadas e muito bem monitorizadas, e a previsão do ROI. O ROI é, por vezes, um tema tabu, mas é um tema essencial. Como veremos mais à frente, grande parte deste envolvimento é custeado por fundos privados da indústria farmacêutica. E o ROI é tão só a sigla para Return on Investment. Ou seja, se o investimento que é feito num fármaco e o retorno previsível desse investimento não tiver um resultado positivo, poderá ser decidido não desenvolver o fármaco, a não ser que estejamos a falar de drogas órfãs. E as causas para falhar são imensas. E, primeiro de todas, razões de eficácia, e aqui podemos falhar em todas as fases do processo, porque os endpoints que foram escolhidos na investigação clínica são aqueles que depois não são aplicáveis no dia-a-dia. Temos razões de segurança, temos razões estratégicas, temos razões comerciais, como aquelas que eu disse há pouco, e temos até razões operacionais. E dou-vos um exemplo de um fármaco que não vou nomear e que, por acaso, irá chegar ao mercado depois de grande esforço e porque vai dar resposta a doentes que não tinham qualquer outra opção terapêutica, que o fármaco era fotossensível e teve que se construir 2 fábricas onde as pessoas que lá trabalham com aqueles óculos das tropas especiais, porque o fármaco tem que ser fabricado às escuras completas. Dito isto, então esta é a principal razão para a necessidade de investigação científica. É porque as coisas, na maioria das vezes, são imprevisíveis. Normalmente chama-se isto realidade. E então, se ainda tem em memória todas aquelas fases que eu falei na fase de investigação clínica, o que vemos e olhamos, e olhando aqui numa primeira análise, o que vemos que cerca de 50% dos fármacos que entram na fase 1, primeira das fases clínicas, conseguem ter sucesso e passam para a fase 2, na fase 2 40%, fase 3 70%, e depois são aprovados cerca de 90% dos fármacos que são submetidos às autoridades regulamentares. Olhando para isto e olhando para este produto, isto parece algo de muito sucesso. Mas isto é daqueles casos em que o produto final é inferior a qualquer um dos fatores da multiplicação. Isto é mais ou menos como quando estudam a queda de aviões e veem que os aviões caem por uma sucessão de pequenos acontecimentos que sozinho não levaria ao fracasso. Por isso, quando combinamos isto tudo, e aqui é que temos a verdadeira taxa de sucesso, o que temos é aquele produto deu-nos, por exemplo, em 2018, uma taxa de sucesso de 11,4%. Ou seja, de todos os fármacos, um fármaco que entre em fase 1, ou melhor, todos os fármacos que entram na tal fase 1, só 11,4% conseguem ser submetidos às autoridades. Depois, fazendo aquela conta dos 90%, temos este resultado. Os fármacos que entram em fase 1 e que são aprovados são 9,6% desse total. Como eu disse há pouco, o tempo é aqui essencial. E porquê que o tempo é aqui essencial? Porque, primeiro, existem muitos fatores que podem e acontecem sempre, e eu, como o Dr. Ricardo disse há pouco, passei há algum tempo bastante nesta fase da investigação dentro dos ensaios clínicos, as coisas demoram sempre mais tempo do que aquilo que planeamos, mesmo quando as coisas são planeadas para o pior cenário. Isto é, se há sítio onde a mítica lei de Murphy funciona, é aqui neste, haverá noutros. O que acontece é também, por várias razões, e que se tivermos tempo depois poderemos abordar, a diferença entre, ao longo dos anos, e temos ali aqueles 3 anos de 99 a 2002, comparados com 2003 a 2006, o que temos é que, e olhando ali para o lado mais direito do gráfico,
quando vemos o número de doentes randomizados versus o número de doentes que completam o ensaio, porque são esses que vão alimentar de modo fidedigno na base de dados que vai poder posicionar o fármaco em termos científicos, tem diminuído drasticamente ao longo do tempo. Porquê que o tempo também é essencial? Naquilo que o professor disse há pouco, se nós olharmos para isto, quando olhamos para a patente, e a patente é uma coisa de advogados e assumimos comumente os 20 anos, às vezes podem ir aos 25 anos, mas a patente começa a contar a partir do momento em que eu começo a desenvolver o fármaco. Ora, se somarmos todo o tempo de desenvolvimento, o que vemos é que um fármaco, até que a patente caia, gasta 3/4 do seu tempo em investigação e desenvolvimento e tem 1/4 para fazer todo o dinheiro que gastou na investigação e desenvolvimento e algum lucro. O grave é que não tem que fazer só para ele, tem que fazer para todos os outros que ficaram pelo caminho. E o que é que acontece quando a patente cai? Acontece o que temos ali no lado direito. Tipicamente o preço dos fármacos desce a pique e ao ponto, e posso-vos dizer, que normalmente a prática das companhias é, se existirem genéricos, deixam de fabricar o fármaco. Como estamos neste momento? O tempo médio para o lançamento de um novo fármaco desde o registro da patente em 2018 foi 13,6 anos. Contas feitas, temos 6 anos e um bocadinho para que o fármaco possa fazer o lucro de tudo o que gastou até lá. Em situações como o caso de Portugal e em fármacos de utilização hospitalar, ainda temos de acrescentar este tal ano e meio que o Infarmed demora a decidir sobre o reembolso. Como é que isto tudo se vê? Estes dados são dados de 2018, de 7.300 moléculas em desenvolvimento, 44 foram aprovadas, temos aqui esta taxa de sucesso, e depois, de cada 5 que chegam ao mercado, só uma é que gera lucro para pagar os seus custos de investigação e desenvolvimento. Por isso, se alguém está indeciso de que negócio há de fazer, este é um dos mais arriscados. Mas também não me estou a queixar, que a seguir mostrarei que isto envolve largas somas. Fazendo aqui um parênteses em duas situações onde o tempo não correspondeu a tanto. Foi o caso de sucesso na investigação da infecção VIH-Sida, com os primeiros casos identificados em 1981 e que levou, e de facto que era um caso onde as pessoas estavam a voar completamente no escuro, porque isto aqui, se há sítio onde o efeito de Lusíadas por mares nunca antes navegados ocorreu, foi aqui. Em 1980 nem sequer se conseguia identificar o agente, houve muitas tentativas de identificar suspeitos que falharam, mas em 1996 ocorre a mudança radical que leva a que a vida atualmente, a longevidade de uma pessoa infectada com VIH seja muito próximo da população geral. Outro caso, aquele que está na ordem do dia, que muitos falam, alguns sabem realmente do que falam, outros falam por falar, que foi o desenvolvimento das vacinas agora em todo este contexto pandémico, que é um processo que está regulado e está autorizado pelas autoridades regulamentares. O que aconteceu? Dois fatores. O primeiro, tudo aquilo que era feito sequencialmente, ou seja, uma fase de investigação que começava após o término da outra, ou muito perto do término da outra, conseguiu-se, com todas as garantias de segurança, conseguiu sobrepor as fases. E depois, um ovo de Colombo fantástico, que foi não reinventar a roda. Havia tecnologia disponível em todo o componente das vacinas, porque as vacinas não são só, normalmente são 3 agentes, o veículo, o agente e depois um agente facilitador, e o soluto. E o que se fez foi, havia tecnologia que já estava desenvolvida, já estava muito provada, já tinha todas as garantias de segurança, todas as garantias de eficácia, e foi só trazer essa tecnologia para o novo processo de investigação. Eu não sei quantas coisas boas toda esta condição da Covid e da pandemia Covid pode vir a deixar, certamente serão muito menos que as más que deixou, mas esta será um exemplo que deve ser tornado prática rotineira. E depois aquilo que eu também disse há pouco, e se me permitem este parênteses.
a indicação certa dentro da população certa. E se estão recordados há uns minutos atrás, aquilo que eu disse, os efeitos secundários nem sempre são efeitos adversos. Dou-vos o exemplo de 2 fármacos. Um fármaco que estava a ser desenvolvido para a hipertensão pulmonar e em todos os registros, e porque em contexto de ensaio clínico, tudo o que o doente sente, diz que sente ou registra, é registado no, vou dizer aqui o termo, no CRF, que é o formulário onde se recolhe todos os dados do doente, e os doentes acabaram por reportar um outro tipo de efeito. Esse fármaco acabou por ser desenvolvido para a disfunção erétil. Existe também um outro exemplo, um fármaco que estava a ser desenvolvido para a depressão mild e que os doentes que eram fumadores passaram a ficar nauseados quando fumavam, e o fármaco conseguiu a indicação na cessação tabágica, embora com uma dosagem diferente. E o que é isto do ensaio clínico? Como vos disse, eu passei lá há algum tempo e os ensaios clínicos são de facto este mapa do metro de Londres que aqui está, são uma coisa muitíssimo complexa. Não vos vou falar sobre cada um destes pontos, até porque alguns não têm a menor ideia do que é que se passa lá, porque ninguém que trabalha nos ensaios clínicos tem a noção detalhada de tudo, e ainda bem, porque o processo é muito complexo. Mas quando olhamos para as medidas de complexidade dos ensaios, elas têm aumentado ao longo do tempo. E, sobretudo, o que vemos que tem aumentado são aqueles 211% quando se compara o tempo de 2000 a 2003 versus os 3 anos de 2008 a 2011, que são o número de páginas que são necessárias preencher por protocolo, ou seja, o número de dados que são necessários recolher. Porquê que isto aconteceu? Porque se mudou a perspectiva e neste momento tenta-se ver o doente de um modo holístico e tudo o que acontece ao doente é recolhido, e sobretudo porque se passou a recolher algo que mais à frente falaremos, que são as medidas de qualidade de vida, provavelmente um dos endpoints futuros e por uma boa razão da investigação clínica. Como é que isto se pode melhorar? Caso algum de vós queira um dia ser CEO de uma companhia de desenvolvimento e ter alguma ideia de como se pode aumentar a produtividade. E isto parece um lugar comum nos tempos que correm, incorporar toda a tecnologia e toda a parte digital em todo este processo. E isto vão desde, e dou-vos um exemplo, passou a existir porque em tempos idos o doente tinha que devolver a medicação que não tinha tomado e depois alguém tinha que contar versus os dias para garantir que o doente tinha tomado toda a medicação. Agora os frasquinhos têm um cartão de telemóvel e quando abre aquilo registra logo na base de dados. O tempo, como eu disse há pouco, o tempo é muito caro, o tempo diminui e pode diminuir aqui. E depois, na perspectiva daquilo que se chama cada vez mais, e por uma boa razão, a medicina personalizada, o aparecimento dos biomarcadores. E o que é que acontece com esta parte dos biomarcadores? Criou-se aqui esta nova era na medicina que mais à frente irei depois falar. Nisto tudo, o que acontece é, apesar da poupança que estas novas medidas de produtividade trazem, ela ainda é inferior ao aumento dos custos que o aumento da complexidade dos ensaios clínicos trazem. É o ponto em que estamos, não podemos deixar de ter inovação médica, não podemos deixar de ter investigação e desenvolvimento de fármacos. E aqui a questão, que é quanto é que custa investigar e desenvolver um fármaco de sucesso? Porquê que isto interessa? Para já, curiosidade intelectual. É sempre bom, se um dia estiverem num jantar de família e a conversa estiver a cair, podem sempre dizer que o valor que isto custa. Depois, numa perspectiva de negócio, como vos disse há pouco, isto é um negócio privado, altamente regrado e altamente escrutinado, mas não deixa de o ser, perceber a performance da indústria. Permitam-me aqui o parênteses. As indústrias farmacêuticas, excepcionando uma ou duas, são empresas cotadas em bolsa. Eu costumo dizer que o meu verdadeiro patrão é alguém que está reformado na Flórida e que vive dos dividendos que as ações que tem da companhia para a qual trabalho dão. Por isso, isto é importante. Depois também precisamos, como disse há pouco, e o tal ROI, de avaliar a magnitude a longo tempo dos investimentos. E depois aquilo que o professor Francisco Antunes também falou há pouco, este grande
este grande debate entre o que é razoável pedir para que o Estado pague num medicamento e aquilo que quem o desenvolve está disposto a prescindir. Nisto tudo, a indústria farmacêutica, o que investe em investigação e desenvolvimento tem estado a aumentar ao longo dos anos. Estes últimos valores são de 2015, mas acreditem que aquela tendência crescente se mantém. Foram de 150 bilhões de dólares nas companhias que aqui estão consideradas, também provavelmente estão as mais importantes do mundo. Agora, podiam sempre pensar, de facto, investem muito, mas também ganham muito. O que temos aqui, o primeiro ponto é, quanto é que isto custa? O que temos, em 2003, um fármaco custava $1 bilhão. Em 2018, 15 anos passados, custa 2,5 bilhões de dólares. Como é que nós distribuímos este custo? 56%, metade disto, corresponde ao risco, corresponde ao custo dos fármacos que ficam pelo caminho e às vezes que um fármaco chega a becos sem saída, como aqueles exemplos que dei há pouco. Os endpoints, não consegue provar os endpoints foram mal escolhidos, a autoridade regulamentar não exige mais dados, e depois algo que é muito típico, a realidade muda muito depressa e os ensaios são longos, por vezes quando os resultados chegam já não estão adequados à realidade. De onde vem o dinheiro? Como eu disse há pouco, o que temos, e de facto a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro, mas investe cerca, em 2018, investiu 20%, um quinto do dinheiro que ganhou, um quinto do dinheiro que fez, não foi o que ganhou, fez nas vendas em investigação e desenvolvimento. E o aumento tem sido este, que aqui vem cerca de 30% nos últimos 5 anos. Como é que a indústria farmacêutica se posiciona no mundo das outras indústrias e no mundo de toda esta inovação? Como vê, a indústria farmacêutica é daquelas que mais investem em percentagem do seu revenue em investigação e desenvolvimento. E então temos isto. O número de fármacos que entram nas fases mais tardias do desenvolvimento tem aumentado e aumentou estes 11% naqueles 2 anos típicos que são aqui os últimos que eu tive acesso. Por outro lado, quando vemos a aprovação de novos fármacos, têm-se mantido mais ou menos estáveis, ou seja, temos aumentado muito a montante, mas o resultado final, o que chega à foz, continua muito igual ao longo dos anos. Ou seja, o investimento aumenta, a perspectiva de lucro tem-se mantido. Então, é isto que eu acabei de dizer. O nosso R&D, o gasto em R&D continua a subir, o número de novos fármacos tem-se mantido estável ao longo dos anos. Quem gasta o dinheiro e como gasta o dinheiro? Estes números são números dos Estados Unidos e o que temos é, em termos muito práticos, a investigação de base ocorre essencialmente por instituições públicas, e a seguir falarei um bocadinho como é que o sistema funciona nos Estados Unidos, e depois toda a outra parte seguinte do desenvolvimento, 73/4 são de fundos privados, e como vimos há pouco, o grande risco está no que é feito nestes 3/4. O que é prática nos Estados Unidos são instituições académicas que formam um instituto que desenvolve e registra a patente da molécula, de moléculas promissoras, e depois vende essa molécula e faz esta primeira parte do desenvolvimento e depois vende esta molécula a companhias farmacêuticas. Isto tem sido até agora uma dança muito bem coordenada e muito bem equilibrada, e esperemos que continue a ser, e todo este contexto do Covid, como mostrarei mais à frente, foi um bom exemplo. Aqui está. O que aconteceu foi, neste momento, e como sabem, todo este contexto pandémico, houve a disponibilização de um fundo público, com as devidas responsabilidades e responsabilizações, para que quem tem a tecnologia, o treino e o know-how de fases de desenvolvimento mais avançadas o pudesse fazer. Ou seja, havia fundos públicos, mas quem tinha a capacidade e as ferramentas eram privados, e aqui aquilo que ouvem normalmente nas notícias dos fundos públicos que foram dados às várias companhias
de várias formas, desde a promessa ou a garantia de compra, ou mesmo logo no início dos ensaios clínicos. O que é que acontece quando isto falha? Acontece que quando isto falha, falha mesmo e a moça é grande. Como veem, os valores são aqueles que ali estão, 250 milhões de libras que a AstraZeneca, é um dos nomes que tenho ouvido falar nos últimos tempos, quando teve que desistir do desenvolvimento daquela molécula. A Bristol Myers Squibb teve isto acontece num dia, teve uma desvalorização de 20% nas suas ações quando teve estes dados comparativos e o fármaco da BMS falhou versus o fármaco da MSD. E depois aquele exemplo da Lilly, e este por acaso depois acaba por ser um exemplo de uma teimosia bem recompensada, que se tivermos tempo depois para falar dos detalhes um pouco mais à frente, mas o que aconteceu foi quando o endpoint primário falhou naquele anticorpo monoclonal, as ações da Lilly caíram 14% num só. Mas não me estou aqui a lamorear, porque de facto a indústria, quando as coisas correm bem, o desenvolvimento de fármacos dá muito dinheiro. Tenho aqui estes exemplos e são exemplos atuais. Uma pequena companhia inglesa que teve as ações que tiveram uma capitalização de 500%, era no fundo um destes dias decidimos receber o nosso ordenado e temos lá 50 anos de trabalho num só ordenado. Aquela companhia biotecnológica suíça também pela Covid, e quando houve aqui a legalização da cannabis e da produção de cannabis para fins clínicos, também aquele aumento que ali se vê. Tudo isto, as vendas todas agregadas das companhias farmacêuticas em 2015, não estão aqui todas, mas estão de facto talvez 90% das mais importantes, de todas, rondou os 800 bilhões de dólares em 2015. Se quisermos ver por fármacos, temos aqueles fármacos que estão ali no lado direito, o valor da escala vertical é em bilhões de dólares. É um número que para nós é difícil de conceber, não sei quanto é que isto daria em notas empilhadas, mas de facto é muito. Depois há que fazer aqui esta diferença entre o que é o dinheiro que entra e o que é realmente o lucro líquido. Mas o lucro líquido continua a ser muito. Se olharmos ali para o nosso lado direito na tabela de baixo, os valores são sempre da ordem dos bilhões e a maior parte das vezes das dezenas de bilhão. Qual é o contributo de toda esta investigação e inovação terapêutica e o desenvolvimento de novos fármacos para a economia, como já ficou claro, eu, economista, sei pouco. O que temos é, na Europa, a investigação e desenvolvimento associada à indústria farmacêutica corresponde a 118 mil empregos. O total da indústria farmacêutica na Europa dá emprego a 725 mil pessoas e uma produção de 225 mil milhões de euros. Portanto, há aqui, façam o cálculo dos impostos sobre tudo isto e a coisa já poderão ver que a coisa corre bem. Contudo, ressalvo, isto é sempre caminhar sobre gelo muito fino, porque quando a patente cai, todo este lucro deixa de existir, todo este cash flow deixa de existir. Novamente, regressando ao tema não é do dia, é do ano e meio, algo que foi feito, teve as companhias que produzem vacinas fizeram o papel delas, quando foi esta proposta de as companhias deixarem cair o direito de patente para que os países com mais dificuldades pudessem fabricar vacinas, fizeram o papel delas dizendo que não, mas depois obviamente acabaram por concordar, e posso-vos dizer que é típico nas companhias de VIH e que produzem terapêutica antirretrovírica libertarem a patente para países que, coincidentemente ou não, que são países onde a prevalência de infecção é muito alta e infelizmente a incidência também continua sempre a ser muito alta e em crescendo, deixam cair os direitos de patente para que os fármacos possam ser utilizados gratuitamente ou produzidos gratuitamente e utilizados neles. O que é que se gasta em medicamentos no mundo? São estes valores também assustadores. Em 2021,
prevê-se gastar qualquer coisa perto dos 1.500 milhões de dólares em medicamentos. Isto parece muito, mas quando comparamos o que é gasto em medicamentos com o que é gasto no total, no contexto do cuidado clínico, vemos que isto não é assim tanto. Se repararmos, o que está ali são todos os gastos em saúde na Europa em 2014. E o que temos é, a grande parte vem de gastos em ambulatório, pouco mais que um terço ocorrem em gastos em contexto de hospitalização e cerca de 16% é que ocorrem em gastos em produtos farmacêuticos. Os valores vão variando de país para país, mas não são assim muito diferentes. Temos ali a Espanha e o Reino Unido entre os 20% e os 25%. O grande recordista de gastos ou de poupança na Europa é a Holanda, que gasta 10%, só gasta em medicamentos 10% do total que gasta em saúde. Nisto tudo da investigação clínica, quais são os resultados que realmente contam? E estes resultados que realmente contam tiveram uma alteração de paradigma brutal nos últimos 5 anos, diria, porque a época dos blockbusters, de fármacos blockbusters, deixou de existir. Neste momento já não há fármacos. Eu, quando comecei a trabalhar nisto, já há 2 décadas e algo atrás, havia um fármaco que tinha indicação na osteoporose, que vendia em Portugal, era o fármaco mais vendido em Portugal e vendia qualquer coisa anualmente, perto dos 100 milhões de euros. Estes fármacos deixaram de existir, porque o paradigma mudou. Até à altura, o contexto era, desenvolvia-se um medicamento para uma doença. Agora desenvolvem-se medicamentos ou variante de um medicamento para um doente. Para o Sr. Manuel, para a Sra. Maria. Como é que isto é feito? Incorporando 2 ferramentas que são muito simples. Uma é verdadeiramente o endpoint, uma ferramenta que se chama PROs, Patient Reported Outcomes, em tudo isto. Ou seja, o doente passou a ter uma voz no contexto da investigação clínica. Um exemplo que tem também deste tipo de investigação e de medicina personalizada é, por exemplo, o cancro. Um doente com uma neo de mama, por expressar um determinado receptor ou não expressar, pode ir para um tratamento ou outro. O tempo das quimioterapias all around também terminou. E por isso isto vai terminar num endpoint importantíssimo, a qualidade de vida. E a qualidade de vida não é só o resultado clínico e os resultados em saúde. É isso que vos pretendo mostrar a seguir. Em termos sociais, se os doentes forem tratados, a produtividade aumenta. Em termos de custo, se os doentes forem tratados, a poupança em todo o contexto do gasto médico do doente aumenta. Portanto, o pouco que se gasta na medicação vai-se repercutir no que não se gasta na não necessidade de utilização de outros meios e de outros serviços. Temos aqui um exemplo. O que é que acontecia se não houvesse inovação clínica? O que temos nas barras mais escuras, e isto são coisas simples do dia-a-dia, comer sem ajuda, utilizar a casa de banho sem ajuda, tomar banho sem assistência, vestir-nos sem ajuda. E o que temos é a percentagem de pessoas que necessitam de ajuda. Mas a escuro temos atualmente, com a medicação atual e no contexto deste estudo, 1/4 das pessoas necessitam de ajuda para se vestir. Se em 1991 a investigação e a inovação médica tivesse parado, não era 1/4, era 1/3 das pessoas. E isto é importante em termos sociais, é importante em termos de utilização de recursos. E depois aquilo que é mais óbvio, a inovação médica reduz brutalmente a mortalidade. Nas várias patologias que estão ali no gráfico de baixo, ao longo daqueles 20 anos que ali estão, os grandes exemplos são a doença cardiovascular, o que aconteceu num tempo curto, 60 anos
em termos individuais, parece muito, em termos de investigação e em termos da nossa sociedade, da ciência, é um saltinho. E a redução na mortalidade associada ao cancro. Qual é, este ainda não é o efeito final. Qual é o efeito final? E também só este detalhe, há pouco já falei da infecção HIV-Sida, que permite, desde 1996, que as mortes associadas à infecção tenham diminuído quase a zero, e, portanto, as pessoas, este valor não é absoluto, mas um doente VIH, com infecção VIH tem uma previsão de esperança de vida muito próximo da população geral. Há estudos que mostram que até tem mais, por uma razão muito simples, vão mais vezes ao médico e aquelas outras coisas laterais são identificadas de modo muito mais precoce. E depois, aqueles valores que ocorrem na oncologia, que são muito grandes. Como é que qual é então aqui o objetivo, ou qual deverá ser aqui o objetivo do tratamento médico? É tratar a doença e as coisas associadas à doença, aumentar a vida ou a sobrevivência, ou uma muito feliz junção das duas. E é isto de facto que aconteceu. Se repararem, nos últimos 100 anos, a esperança média de vida aumentou 50 anos. Nos últimos 9 anos, aumentou, 9 anos é um bocadinho, nada. Se olharmos para trás, lembramos onde estávamos há 9 anos, foi mesmo agora, se olharmos para o relógio quase que dá para ver. Nos últimos 9 anos, a esperança média de vida aumentou quase 2 anos. E 40% disto deveu-se à inovação médica. Como é que isto se vê na sociedade? Então temos inovação médica, as pessoas vivem mais tempo, com mais saúde, com mais qualidade de vida, a sociedade torna-se mais produtiva, existe mais dinheiro, podemos continuar a investigar no âmbito da investigação e do desenvolvimento de inovação médica e vamos vivendo neste círculo muito feliz e nada vicioso. Como estamos neste momento, não será exatamente neste momento, mas há meia dúzia de anos atrás, o que tínhamos era 7.000 moléculas em desenvolvimento, já em fases mais tardias, em questões daquelas que são muito prementes na sociedade moderna. Aqui termino, estou à vossa disposição. Muito obrigado. Doutor António, muito obrigado pela claríssima apresentação e por nos ter conduzido por este percurso sinuoso que é o desenvolvimento de um medicamento. Eu, enfim, abria a discussão à nossa audiência, para quem quiser colocar uma questão, fazer um comentário. Não sei se há questões, se há comentários. Eu se calhar vou avançar aqui a ver se quebro o gelo. Enfim, agora olhando para este último slide que nos apresentou, e de facto em termos de desenvolvimento de moléculas, os números são muito diferentes entre áreas. Aquilo que eu perguntava-lhe era como é que é feita esta enfim, não digo seleção, mas esta escolha em relação a determinadas patologias, a determinadas doenças, no sentido de desenvolver medicamentos. Se é uma mera questão casuística, ou se, enfim, estou a pensar naquelas doenças menos comuns, digamos assim, mais raras, que não afetam tantas pessoas, tanto um número tão grande de pessoas. Como é que é feita esta escolha? Como é que se chega ao ponto de dizermos não, vamos por aqui e não vamos por ali? O que acontece, e também algo que mudou radicalmente nos últimos anos, as companhias farmacêuticas estão a hiperespecializar-se. Existem neste momento companhias só dedicadas à oncologia, existem neste momento companhias só dedicadas às doenças raras. Mas depois também não vamos ser aqui totalmente ingênuos.
há áreas de investigação onde o tal ROI, que eu disse há pouco, não é muito sorridente. Um exemplo típico é o dos antibióticos. Existem muito poucos ou nenhum antibióticos em desenvolvimento, embora comece a ser cada vez mais necessário haver antibióticos. Este é um outro ponto. É uma questão de oportunidade e uma questão de necessidade. Dou um exemplo, por exemplo, a hepatite C. Na hepatite C, porque houve ali umas moléculas às quais não foram dadas as prioridades pelas companhias que tinham dono, mas quando a hepatite C passou a ser uma questão premente de saúde, este desenvolvimento foi acelerado e as companhias investiram nisso. E isto depois também acaba por ser um pouco um sinal dos tempos, por exemplo, porque se nós, e agora aqui numa situação distópica, se toda esta parte de investigação existisse durante o tempo da peste negra, não estávamos a investigar oncologia. Por outro lado, também existe aqui o outro sinal dos tempos, que é, e usando o exemplo da oncologia, sendo o cancro, tipicamente, com algumas exceções, uma doença da longevidade, o que acontecia naqueles anos de 1850, as pessoas morriam aos 50 anos, portanto, tudo o que pudessem ter no contexto de predisposição para uma condição neoplásica, até aí poderia estar controlada pelo sistema imunitário da pessoa, e, entretanto, na idade típica do cancro progredir, a pessoa que tinha morrido já não existia, já não havia necessidade. Agora, de facto, vive-se cada vez mais tempo, escrutina-se cada vez, os cuidados de saúde são cada vez mais, e ainda bem, mais sensíveis e mais sensibilizantes, e, portanto, começaram, e é uma epidemia típica dos tempos, são as doenças da idade e as doenças do comportamento. E por isso há oportunidades agora, e depois tudo isto corre em paralelo, houve evoluções tecnológicas, e um dos exemplos é toda a parte da imunoterapia na oncologia, que não eram possíveis, ou que a ideia parecia boa, os primeiros resultados eram bons, mas depois não havia, porque é algo que é importante e que as indústrias têm que também garantir, a capacidade de produção em massa do fármaco depois de aprovado. Muito obrigado. Nós temos aqui duas questões no chat, no bate-papo. Quem quiser colocar, não se sentir à vontade ou não tiver a oportunidade de colocar a questão de viva voz, pode colocar a questão no bate-papo. Carla pergunta-nos qual a opinião do António sobre qual o impacto que o desenvolvimento das vacinas Covid pode trazer na investigação futura de medicamentos. Esse foi o ponto que abordei. Há ali ensinamentos e que podem ser transladados para outras áreas terapêuticas. Foi este recurso, a tecnologia que já estava desenvolvida noutras áreas, que apesar de se manterem dentro das áreas das vacinas, e podemos aqui obviar etapas que seriam repetitivas, ou seja, estaríamos aqui a reinventar a roda. Este é algo em que as companhias estão a olhar com muita atenção, poderá ser também um novo paradigma do desenvolvimento clínico. Muito obrigado. Mais uma questão. José Rosa pergunta quais são as espécies animais utilizadas para testar os medicamentos antes de chegar aos humanos e se faz diferença entre sexos. Agora, esta é sempre a questão que me dá pena dos bichinhos, é verdade. Sendo um tipo que não come carne por essa opção há 30 não sei quantos anos, mas de facto não há alternativa. Normalmente, e de facto as coisas têm melhorado muito, porque toda aquela parte da tecnologia que nos permite fazer agora alguma investigação em culturas celulares, em linhas celulares de laboratório, poupou muito toda esta parte de investigação em animais, mas ela continua a ocorrer. Normalmente existe, é sempre, e acaba por acontecer sempre num modelo animal, num primata, tipicamente os macacos rezos, em algumas situações mais extremas, os panotrogloditas, que são os chimpanzés comuns, e normalmente depois um roedor, e há algumas situações extremas em que são utilizados, algumas situações específicas em que são utilizados cães. Muito bem, não sei se sentem satisfeitos a quem colocou as questões, se querem colocar mais alguma questão, alguma dúvida, algum comentário, alguma curiosidade.
Eu acho que não respondi à segunda parte da questão, e se faz diferença entre os sexos, faz, porque os efeitos teratogénicos dos fármacos são avaliados nos modelos animais. Por isso, existem sempre fêmeas e existem sempre fêmeas grávidas. Muito bem. Mais alguma questão? Uma curiosidade, enfim, algo que gostassem de esclarecer, de ver esclarecido? Ainda temos aqui uns minutinhos. Bom, eu só posso suspeitar que a apresentação foi claríssima. Não havendo dúvidas, eu se calhar vou fazer aqui mais uma provocação, se o Dr. António não se importar. Há sempre esta questão de, enfim, a questão económica por detrás, e como muito bem ilustrou, o lucro, mas também dos custos que, de facto, desenvolver um medicamento implicam. Se de repente pegássemos em toda esta estrutura que é desenvolvida, enfim, por plataformas, por empresas privadas, e se deslocássemos para o campo público, nós conseguiríamos, aliás, os governos e as suas estruturas de investigação e de saúde conseguiriam suportar esta translocação? Obrigado pela provocação, Ricardo. Nunca tinha pensado nisso, mas o que me ocorreu aqui, se calhar estava a pedir a um campeão do mundo de ralis para no ano seguinte ser campeão do mundo de Fórmula 1. Não deixava de ser campeão do mundo, não deixavam de ser carros, mas o contexto era diferente. E o que eu acho neste momento, o equilíbrio é de facto, porque vivemos numa sociedade onde a circulação do dinheiro é essencial. Portanto, não neste momento, e onde todo o mérito e a efetividade e a eficácia são recompensadas e depois têm este efeito final na sociedade, e nós às vezes não nos apercebemos disto, porque nós vivemos no primeiro mundo e por isso nós vivemos de pequenos acréscimos a uma alta qualidade de vida. O que eu acho é que neste momento, com uma pequena afinação num lado ou no outro, esta parceria entre a investigação de base estar no domínio público e a continuidade depois do desenvolvimento passar para o privado tem funcionado bem. Não sei depois o modo como os subsídios e os dinheiros se mexem, mas eu acho que se eu fosse o dono do mundo na perspectiva que me está a apresentar, não era a decisão que tomasse, deixava estar como está, com o pouco que sei de economia e que sei de gestão. Muito bem, muito obrigado. Eu não sei se nós temos aqui alguns estudantes de medicina, aqui da Faculdade de Medicina, a assistir, não sei se tem aqui alguma questão a colocar. Habitualmente, enfim, os médicos prescrevem, não é? Prescrevem os medicamentos, portanto, se tiverem aqui alguma curiosidade sobre aquilo que acontece antes da prescrição, antes de conhecerem aqueles nomes estranhíssimos que dão aos medicamentos. Agora, uma curiosidade, quem é que escolhe os nomes dos medicamentos? Eu costumo dizer que pouco antes de me reformar, gostava de ter essa função, se ela existe, na indústria, que era escolher nomes de medicamentos. Há uns que são realmente felizes, os nomes, estou a falar dos nomes comerciais. O nome do princípio ativo tem algumas regras que vêm de toda a parte das regras de nomenclatura que vêm das bioquímicas e das químicas e tudo isso. Os nomes comerciais, de facto, naquilo em que eu estive envolvido, em pequena escala, normalmente pergunta-se a 2 ou 3 pessoas que estão fora do grande campo de decisão da companhia, mas a ideia que eu tenho, e eu não costumo dizer por brincadeira, esta parte da gravação depois apagamos, que a vida nunca me corra tão mal, que eu tenha de trabalhar para o marketing, mas normalmente são escolhidos com esse sentido, que aquilo tenha algo ressonante em termos de marketing. E depois
e de facto existem aqui alguns efeitos felizes, existem porque tipicamente na prescrição médica os medicamentos são referidos pelo nome do princípio ativo, mas depois há aqui grandes momentos de serendipidade em que o nome comercial passa a ser mais permanente que o nome do princípio ativo. Exato. Acho que deve ser divertido, deve ser um trabalho divertido escolher o... Como digo, antes de me reformar, gostava de passar lá um ano a escolher nomes. Muito bem. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão, alguma curiosidade? Não? Então, se calhar, resta-me agradecer muito ao Dr. António Antunes a sua gentil comparência a este webinar e ter-nos, de facto, brindado com uma exposição muito clara sobre, e muito honesta sobre o processo de desenvolvimento do medicamento, desde a sua fase de molécula até a sua fase de comercialização. Agradecer também a todos os participantes e agradecer uma vez mais à Associação de Estudantes por terem nos acompanhado em mais esta iniciativa. E, enfim, uma boa tarde a todos e até à próxima.